Eu posso começar? Então, queria abrir a mesa de abertura, abrir o evento com a mesa de abertura, chamando o professor Fernando Pena, diretor da Faculdade de Educação, o professor Paulo Carmano, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da UF, a Natália Trindade, que é representante da Associação Nacional de Pós-Graduandos, e a Bruna Senhorans, como é que pronuncia, Bruna? Senhorans, que é assistente do programa, que está representando a representação docente e que está fazendo aniversário hoje. Então, eu vou inverter a ordem de cerimonial, porque geralmente passa primeiro para a representação e depois vai até o diretor, porque o diretor tem horário, ele passou para a gente. Então, bom, boa tarde a todos e a todas. Agradecer aqui o convite, uma alegria estar aqui participando do seminário discente do nosso programa de pós-graduação. Uma alegria estar aqui na mesa com os colegas e com as colegas. Vou fazer uma fala bastante curta. O tema da educação e da democracia é um tema que eu tenho perseguido aí nos últimos anos. Eu acho que muitos sabem, né? A Faculdade de Educação, a gente tem um combate muito grande a todo tipo de censura no campo educacional. E ao longo dos anos, nós tivemos uma série de pautas, especialmente ali com o golpe em 2016, que a faculdade sempre numa posição, a faculdade, coletivos aqui dentro, sempre numa posição de contrariedade. Então, fomos contra o Escola Sem Partido, fomos contra a reforma do ensino médio, continuamos sendo, a maneira como a BNCC foi elaborada, e em muitos momentos nós tínhamos um desafio de... Às vezes eu participava de um debate, as pessoas falavam, nossa, você é contra tanta coisa, né? Você é a favor do quê? E surge uma forma de enfrentar esse debate, que é justamente entender nós somos a favor de algo, nós somos a favor de uma educação democrática. E usar essa educação democrática tanto como uma bandeira política, quanto um referencial teórico. E essa bandeira da educação democrática, ela é muito importante, porque ao longo desse debate, por exemplo, quando você é um debate público, numa audiência pública, num debate numa escola, e você vai problematizar, isso lá em 2016, 2017, Escola Sem Partido, o termo foi uma escolha estratégica dele, né? Então eu tinha que passar pelo menos uns 5 minutos dizendo que eu não era a favor de uma escola com partido. Veja uma loucura, né? E aí a educação democrática era um termo com um potencial hegemônico no campo progressista, porque quem vai ser contra a educação democrática? Vou dar um exemplo. Vocês sabem que a pauta da Escola Sem Partido, em termos legislativos, ela sofreu uma grande derrota com o julgamento de inconstitucionalidade supremo da Lei de Alagoas de 2016, a lei nome Escola Livre, né? Mas só que essa ameaça ela continua vigente. Por exemplo, o Estado de Santa Catarina aprovou uma lei Escola Sem Partido no ano corrente, a lei ainda está em vigor. Eles aprovaram uma lei que estabeleceu uma semana de combate à violência contra a criança e o adolescente, que foi, se eu não me engano, em agosto. E o agente da violência seriam os educadores, professores e professoras, e a solução seria colar o cartaz de Escola Sem Partido em todo o estado de Santa Catarina. E nesse contexto, eu conversando com colegas professores lá do estado, falei, meio de brincadeira, mas eles levaram a sério, eu falei o seguinte, olha, nessa semana eu vou tirar férias, vocês me põem num carro aí, a gente vai falar no estado inteiro e vamos pautar a discussão para ver se eles estão colando ou não os tais cartazes. E quando nós vamos fazer esse movimento, se a gente colocasse no título dessas conversas, especialmente nas escolas de educação básica, alguma referência à Escola Sem Partido, a gente não teria nem entrada nas escolas. E aí a estratégia foi justamente chamar pela educação democrática, como uma pauta que dá acesso, permite que a gente pense, frente a todas as ameaças, qual é a nossa discussão de uma educação democrática. No campo teórico, as referências que nós temos mobilizado passam por autores da filosofia da educação, como Gerd Pista,
a própria Eda Sante e, no campo da pedagogia crítica, a Bell Hooks tem sido uma grande referência para todos nós, né? Na trilogia dela no campo educacional, ela tem, nos 2 últimos livros, capítulos com o título Educação Democrática. Então, é isso, pessoal. Essa luta, ela continua, e aqui uma boa notícia, né? Eu até mandei isso também para os estudantes da pós-graduação ontem. A gente está num momento muito importante para a democracia em termos da construção de políticas públicas no campo educacional. A gente tem a CONAI 2024, a Conferência Nacional de Educação, vai ser em Brasília em janeiro. E tivemos agora, recentemente, o desdobramento das etapas municipais e estaduais. Eu fui como representante dos gestores da UF, representar a UF na etapa municipal, fui eleito para a etapa estadual, que aconteceu ao último dia, agora no sábado, e fui eleito para a etapa nacional. Então, vamos ter uma representação da faculdade, um delegado eleito na etapa nacional da CONAI. Nós estamos também, ao mesmo tempo, né, por conta de questões aqui nossas de paralisação e etc., ao mesmo tempo, nós temos acontecendo o seminário docente e a semana de pedagogia, estão acontecendo essa semana, né? E eu ontem estive falando também na semana de pedagogia e eu já me comprometi na semana antes da CONAI, eu sei que vai ser pleno janeiro, então é um momento difícil, nem todo mundo merece férias, né? Mas a gente vai chamar uma roda de conversa, vamos enviar para os estudantes da pós, para os alunos da graduação, e para os servidores da faculdade, para conversar um pouco sobre a CONAI, apresentar um pouquinho o que saiu do estado do Rio de Janeiro, porque vocês sabem que, na verdade, a CONAI Nacional ela discute as emendas que foram produzidas nos municípios, levadas para os estados e os estados para a nacional. Então, a gente tem ali um universo de propostas que já está bem estabelecido no estado do Rio de Janeiro. O texto base já foi aprovado agora no sábado. Mas, ainda assim, a gente pode conversar um pouquinho, pensar essa CONAI. Então, já fica o convite em janeiro para que nós possamos pensar juntos, discutir um pouquinho, e eu possa levar as ideias também dos colegas discentes da pós-graduação para a etapa nacional. Bom, pessoal, serão 5 minutinhos, já deram 5 minutos. Agradecer muito de novo pelo convite. A direção sempre está em diálogo com a coordenação do programa, com os estudantes, então sempre que precisarem, todo dia estou aqui na faculdade, ali no final do corredor do 3º andar, tá bom? Um abraço. Valério. São várias funções. Não, você foi lanchar. Pode ter isso, mas que eu não vou. Obrigada, professor Fernando. Vou passar a palavra para Carrão. Eu vou inverter completamente a ordem, realmente, deixar a Bruna por último. E aí eu pedi também 5 minutos para a gente... Porque eu tento também, né? Agradecer, também vou me ater aqui ao tempo. O importante é que a gente possa, né, fazer esse momento de abertura e depois ouvir com muita alegria o professor Domingos, que está aqui conosco, o professor visitante. Então, saudar, né, todos os estudantes, saudar o professor Fernando Pena, nosso diretor da faculdade, a Natália Trindade, que ainda com a sua presença, a NPG, é tão importante a NPG nas lutas pela pós-graduação e a Universidade Pública de Ciência nesse país. A Bruna, a senhora e a Valéria, representando a chapa para ontem. E a representação discente está fazendo, nesse momento, pode ir? Então, a professora Cláudia está aqui também, tem todo mundo que viu a presença e que está vendo, fico surpreso com a nossa capacidade tecnológica aqui de transmitir, né, em contextos tão difíceis. O que eu quero começar a dizer é da importância desse seminário docente, né, para a missão institucional desse programa de pós-graduação. Eu sei que é impreciso, né, dizer quando começa o seminário docente. A minha memória é que nós já temos 17 anos do seminário docente. A minha
presença no programa do mestrado no final dos anos 80, doutorado nos anos 90, e depois credenciado ao programa nos anos 2000. Em 2006, eu assumo a coordenação do programa, e na minha memória foi o primeiro seminário discente, ainda que outras iniciativas, porque essa sempre foi uma preocupação de quem assumiu a coordenação do programa, estabelecer esse diálogo com aquilo que é a razão de ser do próprio programa, que é a formação de seus estudantes. Então, ao longo desses anos, a gente teve interrupções, mas a chama do seminário discente está acesa. Eu queria agradecer demais essa representação estudantil por ter feito essa passagem de bastão. Eu uso muito essa metáfora, porque eu venho da educação física, aquela corrida de bastão de equipe, né? E por vezes o bastão cai, né? E aí você perde a corrida, você perde, às vezes, o fio da história e o fio da memória. Então, fazer o seminário discente é honrar a história desse programa, que tem 52 anos de existência, de professores e estudantes que passaram por aqui, e de toda essa rede que está em volta da Faculdade de Educação e do próprio programa. O tema do seminário é muito pertinente do ponto de vista dessas redes que se estabelecem com a sociedade, com movimentos sociais, e esse seminário discente tem essa marca também. Lembrei de uma passagem do livro Sobre o Tempo, do Norbert Elias, eu gosto muito desse livro, e ele conta uma história de uma comunidade que vivia num prédio muito alto, e que, ao longo dos anos, foram construindo os andares. Num certo momento, quando chegaram no 100º andar, uma metáfora, então não precisa pensar num edifício tão grande, os andares desabam e as pessoas vivem no último andar sem contato com os andares anteriores. Passado o tempo, aqueles que vivem no 100º andar perdem o contato com os outros andares e passam a pensar que toda a vida se encerra na cultura, nos símbolos, na vida que aquele 100º andar criou e desenvolveu. Ou seja, perde-se o fio da memória. Então, fazer o seminário discente é manter esse vínculo, mas, ao mesmo tempo, sempre renovar e buscar a imaginação criadora. Então, eu queria chamar a atenção de toda a programação muito interessante que eu vi, que envolve discentes, envolve professores na avaliação, envolve professores na organização, envolve pessoas que estão fora do programa. Queria chamar a atenção do acento que vocês deram ao artístico-cultural, fundamentalmente o corpo. Né? O Fernando estava falando dos movimentos da extrema-direita. Se tem alguma coisa que possa definir, entre tantas coisas que a gente possa definir a extrema-direita, é o seu horror ao corpo, o seu ódio à diferença que se expressa no corpo. Então, o seminário de vocês tem um equilíbrio gostoso, né, entre ciência e arte, entre razão e sensibilidade, entre esse corpo que é inteiro e que não pode ser dividido, escaneado, e que é mais qualificado porque é artístico ou científico. Então, queria chamar a atenção desse acento que vocês deram. Queria, para terminar, dizer da importância também desse seminário na vitalidade do programa, tanto interna quanto externa. Externa ao se abrir para outros sujeitos, externa porque traz para dentro do programa o diálogo, traz para dentro do programa um olhar externo, e interna porque, eu costumo dizer, das atividades do programa continuadas, o seminário discente é a que mais estimula a integração entre as linhas de pesquisa. As linhas de pesquisa são importantes, são parte fundamental da organicidade do programa, junto com os projetos de pesquisa, os grupos de pesquisa, mas elas não se bastam, elas precisam permanentemente entrar em diálogo, na troca de referências bibliográficas, na troca de outros olhares, na perspectiva de que as epistemologias não se encerram em grupos ou em linhas ou em campos de confluência, e o seminário discente faz isso, ao fazer aquela misturada gostosa, né, de bibliografias, de pesquisa, de interlocuções. Então, quer dizer que, na condição de coordenador da pós-graduação involuntária, né, porque ninguém deveria pegar por 4 vezes a coordenação da pós-graduação, nós vivemos um período recente de crise do programa de pós-graduação, com renúncia
da coordenação anterior, uma crise institucional com conselhos superiores que, do nosso ponto de vista, ainda devem ser respeitados, invadiram a autonomia do programa, e nós encontramos nos estudantes desse programa a resistência necessária para dizer: a autonomia não é um ente espiritual abstrato, ela se incorpora em todas as ações do seu corpo administrativo, funcional, discente e profissional. Ou seja, a defesa da autonomia é dos programas de pós-graduação, dos departamentos, é também a defesa da universidade pública, nesse modelo democrático que nós acreditamos e estamos cultivando. Então, é esse programa que conta com esses estudantes, que está disputando a avaliação da CAPES nesse quadriênio. Então, esse seminário discente, vocês não podem ter a ideia detalhada, porque que está na coordenação tem uma visão mais próxima dos meandros da métrica, né, da avaliação, mas a importância desse seminário discente para a avaliação do programa. Uma avaliação da CAPES cada vez mais multidimensional, cerca de 80% dos indicadores de avaliação são qualitativos, então a ideia do produtivismo cai por terra quando a gente tem uma avaliação predominantemente qualitativa e uma avaliação que busca a organicidade naquilo que é a missão fundamental da pós-graduação, que é a formação de novos cientistas e o impacto dessa formação na sociedade. Então, queria dizer que o seminário discente reúne todas as boas características de uma métrica, digamos assim, de um índice que bem avalia o programa. Então, agradeço demais, vou tentar participar daquilo que eu consegui nessa correria que é o cotidiano da pós-graduação, e já passo a palavra para as amigas que vão também fazer a sua saudação. Muito obrigado. Obrigada, tem áudio, por favor. Natália. Bem, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu me chamo Natália Trindade, sou doutoranda em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agradeço o convite da representação discente, da comissão organizadora do seminário, por óbvio também da coordenação do programa e da direção da unidade. Estou aqui enquanto diretora de Direitos dos Pós-Graduandos da Associação Nacional de Pós-Graduandos, onde eu faço parte desde o final do ano passado, já tem aí 1 ano e meio, falamos agora no último Conselho Nacional de APGs que a gente dobrou aí os 2/3 de gestão, estamos caminhando agora para a nossa reta final. No meio do ano que vem a gente realiza o nosso 29º Congresso Nacional de Pós-Graduandos, e para mim é sempre muito importante estar em espaços de seminários discentes. O professor bem falou um bom motivo em torno da avaliação, mas para nós, pós-graduandos, que estamos nesse lugar da representação, o seminário discente é o momento mais próximo que nós temos de contato com a nossa base, com os pós-graduandos. Falo isso porque a vida na pós-graduação ela é muito diferente da vida na graduação. Na graduação, você pode encontrar os alunos dentro de sala de aula quase todo dia. Na pós-graduação, você precisa dar um pouco de sorte. Então, você encontra de segunda a sexta, uma vez a pessoa e dando sorte mesmo. Porque nós vivemos nesses últimos 3 anos, né, como bem foi falado aqui, um momento muito difícil da humanidade, que foi o período pandêmico, mas a educação ela teve que se reinventar para dar conta dos encontros. E a pós-graduação viveu esse momento, o remoto, emergencial, e a gente, nesse exato momento, discute exatamente o ensino híbrido na pós-graduação estrito sensu, e muito a partir desse lugar de que a pós-graduação foi quem, aparentemente, entre os níveis, e eu gosto de falar sobre esse assunto no programa de educação, já para provocar e já para fazer um chamado. Não só para os pós-graduandos, né, mas para toda a comunidade dos programas de educação. Precisamos debater o que vai vir para a educação superior, mas também para a educação básica, no geral, sobre o uso das tecnologias. Eu participei agora, recentemente, do grupo de trabalho do ensino híbrido,
na pós-graduação, e a CAPES vai se posicionar sobre o uso de meios tecnológicos, digitais, na pós-graduação. E esse é um debate muito importante, porque, vejam, né? A gente aqui está sendo gravado, assinamos termos de imagem, mas como vai ser o ensino-aprendizagem na pós-graduação? Porque nesse exato momento, cada um está vivendo da forma que acha que, ou da melhor forma que pode organizar. Como ficam os docentes, como ficam os técnicos administrativos, como ficam os próprios pós-graduandos nesse processo que é um caminho de mão dupla, né, do ensino-aprendizagem. Então, isso, por exemplo, é um dos temas que compete à Associação Nacional de Pós-Graduandos. Então, venho aqui, inclusive, falar pela primeira vez, né, num espaço, mas para também explicar um pouquinho o que a gente faz. Porque a UNE é muito conhecida, a UBS é muito conhecida, mas a NPG, por mais que sejamos mais velhos, nós somos a irmã mais nova. Nós temos apenas 37 anos de entidade e a nossa construção enquanto entidade está profundamente vinculada à democracia no nosso país, ao processo de democratização. Por isso que, quando vi o tema do seminário discente, achei muito pertinente, porque nós ainda vivemos num momento de disputa sobre a importância da ciência no nosso país. Vivemos tempos muito difíceis, mas ainda assim, por mais que o campo progressista tenha sido bem sucedido no último pleito eleitoral, não quer dizer que vencemos a guerra. Uma batalha foi vencida, mas todos os dias a gente luta mais um pouquinho para que a nossa área seja reconhecida. Por isso que a principal pauta da NPG é a valorização dos pós-graduandos, entendendo que a gente é essa conexão entre os setores do movimento estudantil, dentro do movimento educacional, porque valorizar o pós-graduando é valorizar o trabalho intelectual, consequentemente, é valorizar o trabalho de pesquisa que é exercido pelos docentes na universidade e, consequentemente, também valoriza o próprio movimento estudantil da graduação e secundarista, porque a gente se reivindica enquanto estudante. Essa é a característica híbrida do pós-graduando, o hibridismo do pós-graduando, que a NPG faz questão de reivindicar, que fez questão de construir e comprovar na sua pesquisa. A gente lançou agora recentemente o dossiê Florestan Fernandes, não tenho ele aqui fisicamente, mas queria já deixar de recomendação para que os professores aqui entrem no link, eu posso dispor depois para a representação docente também, para enviar internamente ao programa. O dossiê Florestan Fernandes é um estudo preliminar da condição do pós-graduando no mundo do trabalho, no mundo da formação, onde a NPG quer discutir com toda a comunidade científica o que nós estamos fazendo para defender e definir o que nós queremos fazer. Então, o que é a ciência do século XXI? O que é a pós-graduação do século XXI? Não a partir de achismos ou de quereres, mas justamente a partir do prisma da ciência. Olhando duas coisas que para nós é primordial. O professor falou bem da autonomia dos programas. A autonomia para a gente é um valor muito importante. E tem também dois outros valores que a gente traz junto da nossa reflexão. A importância da diversidade e a importância da pluralidade dentro das áreas de conhecimento. Então, para nós é primordial, inclusive para poder defender com afinco de que todas as ciências são ciências humanas e que não é a definição, não existe uma área melhor do que a outra, todas elas cumprem um papel muito importante e que precisa aqui coadunar, inclusive para falar de avaliação, para falar de financiamento, para falar de tantos outros assuntos que perpassam. Não à toa, continua sendo primordial a pauta do reajuste das bolsas. Nós acreditamos que fazemos parte de uma gestão muito vitoriosa, né? Essa gestão 22-24, porque já de cara a gente conseguiu emplacar o pagamento do reajuste das bolsas. Não é uma vitória só dessa gestão, mas é toda uma vitória do Movimento Nacional de Pós-Graduandos, das gestões que vieram anteriormente a nossas, que passaram aí por 10 anos, nós fechamos 10 anos sem reajuste, mas foi uma construção colada ali, cotidiana, todo dia conversando, convencendo e mostrando para a comunidade científica a importância dessa ser a pauta zero, desse recomeço, dessa reconstrução do nosso país, que a gente pudesse avançar em outras pautas como o aumento das bolsas, a gente debater novamente a importância da mobilidade internacional, Sul-Sul, que a gente valorize esse lugar da internacionalização, mas junto ao processo de democratização,
que a gente paute e possa retomar novamente a importância da universalidade das bolsas, justamente porque o que a gente faz é trabalho, e o trabalho precisa ser remunerado e que não tem contradição, inclusive é por isso que a gente debate a importância do acúmulo de bolsas, né? Esse foi um debate que a gente travou, inclusive, recentemente, as pessoas com muitas dúvidas e com muitas questões que a gente considera muito legítima, inclusive colocando, olha, isso pode ser uma estratégia para não ter mais reajuste de bolsa. E aí a gente apresentou, a NPG apresentou que não. O acúmulo de bolsas ele vem exatamente para emplacar e para entender que existe uma diversidade áreas. A gente tem muitos professores que estão fazendo mestrado e doutorado, por exemplo, que é a mesma situação dos advogados, né? Dentro da minha carreira da área jurídica. E aí, o que a gente olhava no cenário eram bolsas sobrando no direito, na educação, e a gente olhava e falava assim, mas as pessoas precisam de bolsa. Por que as pessoas não têm acesso à bolsa? E aí a gente olhava e confrontava. O valor da bolsa era muito baixo, continua não sendo um valor verdadeiramente justo, que você trocar o meu trabalho, vou sair do mercado de trabalho para ficar recebendo uma bolsa de dedicação exclusiva, ao passo que o acúmulo ele dá conta, né? Essa recente conquista do Movimento Nacional de Pós-Graduandos coloca que essa flexibilização é importante para valorizar o trabalho intelectual, para valorizar o trabalho do pós-graduando, e que isso não é contraditório à nossa luta permanente pelo reajuste das bolsas. Então, nós, agora, nesse exato momento, estamos defendendo um novo reajuste, aí para fechar a defasagem inflacionária, o cálculo inicial é de 40%, mas a coisa importante é que, anualmente, os pós-graduandos têm um reajuste na sua bolsa, e que a gente possa, a partir daí, travar outras lutas, debater com profundidade outras pautas, e que, de fato, a dedicação exclusiva nos programas de pós-graduação, que é o desejo da ampla maioria dos pós-graduandos, é poder se dedicar exclusivamente, que isso possa ser feito de forma digna, que não é possível nesse exato momento, e que não seja a definição de uma saída do mercado de trabalho, porque, infelizmente, a gente olha para o cenário, ainda sem concursos públicos, ainda com universidades, ainda com mercado privado, que desvaloriza quem tem títulos. Então, isso faz parte, inclusive, da nossa luta diária, cotidiana, de disputar. Para já ir fechando, eu sei que eu tenho aqui um tempo bem limitado, mas também muito importante. Eu trouxe alguns presentinhos aqui. Tem uma sacolinha aqui atrás que eu vou entregar para a Bruna, que é a nossa representante discente aqui, mas para vocês, estou mostrando para todas as pessoas, estou entregando para vocês comprarem a ela depois. Aqui tem uns cartazes da NPG para colocar aqui no PPG, tem uma revistinha, na verdade não é inclusive a nossa nova revista, eu me comprometo com vocês a voltar e deixar com a APG também da UFIA, que tem uma associação de pós-graduandos, que é muito forte, que é muito importante, que atua junto ao nosso Movimento Nacional de Pós-Graduandos, mas guarda a relação, inclusive, com o tema da mesa de hoje, para vocês darem uma olhada e conhecerem um pouquinho do trabalho da NPG e entenderem um pouco para que servimos, né? Para que a gente está aqui nesse lugar, e por que para nós, enquanto movimento social, enquanto entidade representativa, é sempre muito importante contar com a presença de todos vocês nos nossos espaços. Como eu falei, ano que vem tem congresso, espero encontrar os estudantes da pós-graduação da educação nesse congresso, e colocar também que a NPG está no CONAI, faz parte da comissão organizadora, e que eu estou aqui também à disposição para a gente conversar sobre a participação dos pós-graduandos nesse processo de conferência nacional e de debates educacionais. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Agora, por último, vou passar a palavra para a Bruna, que vai encerrar, e depois a gente inicia a mensagem. Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas e todos. Particularmente, mas é uma posição minha, não é da mesa, não é de ninguém, é o apoio ao povo palestino nesse momento. Eu acho muito importante colocar isso. Nós começamos, a gente sempre, inicialmente, né, não começando, uma menina, a gente faz o nosso
breve discurso, mas nada sai como vai ser. Eu me sinto muito honrado e aproveito para saudar tanto o professor Fernando Pena, professor, diretor da Faculdade de Educação da UF, e que ele estava sempre muito correndo, sempre muito... Eu consegui ter um papo com ele ontem, foi bem bacana. E saudar Carrano, né? Que Carrano é minha vida, né? Assim, meu parecerista foi meu parecerista, é um amigo, um parceiro, é uma pessoa que luta muito pela nossa coordenação do nosso programa de pós-graduação, e agradecer, né? E saudar a Natália Trindade, que faz um trabalho belíssimo, e essencial, né? Essencial, né, Natália? Quando você estava falando do reajuste da Bolsa, quase que eu peguei o microfone e falei, verdade, obrigada. Porque, assim, realmente precisei, assim, ainda preciso, né? Porque corrói, né? Entra no supermercado hoje em dia. Mas, enfim, então, assim, nós todos, e assim, saudar, desculpe, mas saudar aos meus colegas que estão construindo aqui comigo, e não são só os da chapa, nós somos da chapa, lógico, nós gestamos isso, nós começamos, apoio de fora também, mas todos que estão aqui construindo, eu quero puxar uma salva de palmas a todos que estão aqui, que construíram as noites de madrugada falando besteira e ao mesmo tempo trabalhando e ao mesmo tempo voltando para a pauta, saindo da pauta, e essa delícia de construção. E construção é exatamente o que me lembra o tema do nosso encontro aqui. Eu vou usar uma referência, eu já saí do roteiro, tá? Eu vou usar uma referência da Maria Savata, do Fregoto, o professor sabe que eu gosto muito, que nós vivemos, e assim, gente, se for de outros autores também, né, a gente nunca sabe, que é a democracia restrita que a gente vive, né? A gente sabe que tem limites, né? Natália luta nesse campo mais institucional. Os meninos, para mim, são meninos, de alma, de espírito, de luta, que às vezes é muito difícil a gente, os anos passarem, a gente viver coisas tão difíceis. E o quanto o institucional não corresponde ao valor das nossas vidas, né? Então, essa denominação de democracia restrita, eu acho que deveria estar na cabeça de todos que querem, de fato, ter uma democracia. De fato, querem viver numa democracia. Nós vivemos anos de muita dor, de muita insuficiência, como diria Lacan, do sentimento mais profundo do ser humano, que é a angústia, que ela não pode ser contida nem nada. E vivemos isso dentro de casa e vivemos isso na constitucionalidade, com fascistoide, né? Sentados, estamos sempre, a minha sensação particular é que estamos sempre sentados na sala do fascismo, mas vivemos muito próximo, estávamos ali na porta e conseguimos esse respiro nessa democracia restrita agora, tanto que já estamos conseguindo nos reestruturar de alguma forma para até poder avançarmos na luta da democracia, sairmos dessa constitucionalidade que é tão desigual e ela é tão excludente,
porque a gente fala de igualdade e do diverso e tal, mas a exclusão social no Brasil, a superexploração de todos os trabalhadores, inclusive dos professores digo, da pós-graduação, que seria assim, né, que seria o topo, né, seria onde as produções estão sendo feitas, mas há quantas? Que condições? Né? Tem fomento? Nós fizemos esse evento, e aí é só uma denúncia, assim, sem nenhum fomento. Isso é muito triste. Mas tivemos pessoas, anjos, e que nos ajudaram, e a gente pôs para frente, porque é isso, a gente acha que esses espaços são para isso. Na divergência de ideias que a gente vai propor aqui, né, hoje, amanhã e depois de amanhã, é nisso que nascem as construções que vão dar em algo que a gente possa, de fato, chamar de democracia. Porque não é bem o que a gente vive. Pode-se dar o nome tecnocrático que você quiser. Mas essa a minha posição. E eu gostaria só de terminar, encerrando e agradecendo a todos aqui, comentando sobre um livro bem batido, tá? Que é Vidas Secas, quase ninguém conhece. Nós vivemos um capitalismo tardio, rentista, agora, e lá em meados do século XX, já escrevia Graciliano, né, sobre a relação de Fabiano com as famílias que ali estavam, né? E como é cruel e como isso ainda é a realidade do povo brasileiro. O povo brasileiro do interior, o povo brasileiro que grita, que chora e que está desamparado desde que se entende por gente. E que a gente, às vezes, talvez na torre, a gente perca a visão. Que a gente nunca perca a nossa visão. E que fabianos sumam, ou pelo menos iguales. Eu acho que fica essa a minha pensata. Acho que é só para... E aí eu botei assim, nós vivemos um passado doentio, dotado de sadismo e superexploração, em nome do lucro, em nome da rentabilidade, em nome agora não, porque o capital internacional vai sair daqui, mas sim, é contraditório, é real, mas nessa especificidade do capital, é perverso no sentido psicológico. Aí eu boto assim, para um Brasil, mulato e zoneiro. Não, eu não vou cantar-te nos meus versos. Brasil não há samba que dá. Ô Brasil, meu amor, não tenho boas notícias. Tenho a convidar-te à luta. Obrigada, gente. Obrigada, Bruno. A gente encerra aqui a mesa de abertura. O professor Fernando, inclusive, precisou sair, está para os pontuais, né? Agradecer a presença de quem está aqui. A gente vai iniciar a primeira mesa de debates agora. Agradecer, como a Bruna fez também, né? A participação de todo o corpo discente, docente e de técnicos da Faculdade de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UF.
porque sem isso a gente não teria conseguido nem iniciar, né, esse seminário. Em especial também as doações que nós recebemos, senão não teria cafezinho, não teria um salgadinho que tem ali para vocês pegarem quando quiserem, enfim, a estrutura que a gente conseguiu minimamente montar, né, mesmo sem fomento, mas a partir dessas doações, o que já representa muito do quanto é necessário a gente continuar nessa luta que Bruna traz, nesses debates todos que a gente trouxe aqui na mesa, especialmente num dia como hoje, um Dia Nacional de Paralisação do Serviço Público Federal, não apenas de educação, mas especialmente da educação. Inclusive, foi uma questão que a gente considerou também na hora de montar a estrutura de hoje, né, de tentar garantir que a gente não dependesse, nem sobrecarregasse, nem impedisse que nenhum servidor estivesse aqui. A gente consultou a todo mundo que a gente entrou em contato para saber exatamente da questão da adesão à paralisação. E acho que vem muito a calhar com o tema do nosso evento. Mais uma vez, agradecer a todo mundo. Passo a palavra para a Bruna. Obrigada, Carrano. Obrigada, Natália. Bruna agora vai mediar a primeira mesa de debates, e aí vou deixar que ela presente, que ela fale, ela vai continuar aqui na mesa. Obrigada, Marta. Obrigada, Natália. Carrano, doações muito gentis, mas vamos ficar quietinhos. Deixa abaixo, deixa abaixo. Desculpa, gente, eu sou um pouquinho fora da caixinha, tem que ser, né? Tem que viver um pouquinho fora da